Shalom a todos. Mais uma vez diante da palavra do Senhor, aproveitar esse dia sagrado, esse dia, vamos dizer, um dia de milagre, né? A nossa vida é um milagre, e poder observar esse sétimo dia onde o Criador opera nas vidas, opera nos corações, opera nas pessoas que crêem nesses últimos dias, né? Observando que na palavra o sábado é o dia que o Senhor Yahushua entra no templo, né, para ensinar a sua palavra. Não fala entrava, né? É o dia que o Senhor Yahushua entra no templo para ensinar. E a sua palavra, o seu ensinamento é muito bom, o ensinamento do Criador, né? A ponto de dizer: aprendam de mim que sou manso e sou humilde, né? Então, você aprender com um ser maravilhoso, que é manso, que é humilde, que tem paciência com você, é muito bom, né? Porque você vê, as pessoas que aprendem do Criador, aprendeu porque o Criador tem paciência, porque o Criador é manso, porque o Criador é humilde para ensinar. Por isso que você aprende a palavra do Criador nesses últimos dias. Vamos aproveitar bem o livro de João hoje, falando bastante do livro de João, porque você vê o valor desse livro que chegou em 1947, achado ali naqueles pergaminhos de Qumran, a ponto da igreja sanguinária pegar as suas Bíblias, que já tinha Bíblias feitas, pegar e queimar todas. Pegar o livro de João, lá dos pergaminhos, o verdadeiro, e colocar aqui o livro de João e depois programar para o povo, né? Que na época que não tinha internet, poucos rádios e talvez, eu acho que nem televisão que não tinha. Se tivesse, era muito poucas, né? Então ela pegou o livro de João, queimou as Bíblias e fez novas Bíblias com o livro de João e depois pregou, né? Aí, ó, o livro de João tá igualzinho os pergaminhos lá de Qumran, entendeu? Você vê que é uma igreja que age de má fé com as pessoas, entendeu? Porque aquilo que eles adulteraram, se eles não tivessem adulterado o Novo Testamento, eles não teriam queimado aqueles livros que se queimou depois que achou o livro de João dos pergaminhos de Qumran, entendeu? Aí depois eles colocaram o livro de João certo e anunciou para o mundo. Aí, ó, o livro de João, igualzinho o dos pergaminhos, entendeu? Quer dizer, é uma igreja que age de má fé com as pessoas. Então, mas vamos aproveitar hoje o livro de João, entendeu? Que é verdadeiro, entendeu? É um livro que fez a Igreja Católica queimar todas as Bíblias do mundo, entendeu? Por causa desse livro de João aqui, que eles já tinham adulterado também. É por isso que muitas pessoas, né, tomam ceia pensando que é Páscoa, entendeu? As pessoas se enganaram, porque quando se tratou das festas santas, quando se tratou das coisas santas do Senhor, eles fizeram, porque eles não crêem, você entendeu? É como eles escreveram, eles fizeram, entendeu? É só pelo Espírito do Senhor Yahushua, entendeu? Para entender as coisas do Senhor. Senão você... eu encontrei irmã que não sabia o que era ceia e o que era Páscoa, entendeu? Eu tive que parar, ensinar, conversar, entendeu? E pedir para a pessoa também orar mais, para o próprio Criador mostrar para as pessoas não serem enganadas. Mas vamos aproveitar mais o livro de João hoje e vamos estar
está falando dessas bênçãos aqui do Criador. João 1,12, ó. Vamos ler. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu poder de seres feitos filhos de Deus. Estão ouvindo? Então, por isso que hoje eu já preguei. Nós somos um povo privilegiado na terra. Porque através de receber e crer no seu nome, deu poder para nós de ser chamados filhos de Deus. Entendeu? Através do seu santo nome. Vamos ler de novo o versículo para nós entender. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus. Então somos um povo privilegiado na terra. Temos esse privilégio da vontade do Criador de revelar para nós a sua palavra nesses últimos dias. Agora, João 1,13. Quando vocês for ler João 1,13, procura ler na Bíblia de Jerusalém, que é a mais certa. Na tradução normal está os quais. Os quais não existe nem na língua portuguesa, eu acho que não existe, né? Na Bíblia de Jerusalém, ó, 1,13, derruba os natalistas. Você sabe, um versículo só, derruba os natalistas. Se você for entrar com os natalistas numa Bíblia normal, é perigoso você perder para os natalistas, entendeu? Mas se você entrar com a Bíblia de Jerusalém, você arrebenta ele, que é a Bíblia, tradução correta, que eu acho mais correta, a Bíblia de Jerusalém. Olha só na Bíblia de Jerusalém, ó. Ele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Estão ouvindo? Estão ouvindo essas palavras? Então você tem que saber o que está acontecendo nos últimos dias. Uma das últimas mensagens minhas foi lá em Isaías 45, 22. Isaías 45, 22 também tem esse erro. Tem Bíblia que fala, olhai para mim, diz o Criador, e serei salvo. E tem outra tradução que fala diferente. Fala assim, voltai para o Criador e serei salvo. Então você vê que tem diferença. E essas diferenças têm que ser observadas pelas testemunhas de Yeshua nesses últimos dias. Porque se o Senhor Yeshua está conosco, Ele vai ensinar a sua palavra. Olhai para mim, diz o Senhor, e serei salvo. Não é isso, porque às vezes a pessoa pode olhar e ir embora. Às vezes a pessoa pode olhar, entendeu? E não permanecer. Mas a palavra, volte para mim e serei salvo, diz o Senhor Yeshua. Entendeu? Essa é a tradução verdadeira. Eu preguei sobre esta palavra. Mas na Bíblia do irmão, ele veio conversar comigo, mas aqui está olhar para mim, não, irmão? Aí é erro de tradução, entendeu? Olhar e voltar são duas palavras diferentes, lá de Isaías 45, 22. Então vocês observem bem lá, lê o versículo e vê como está aí na Bíblia de vocês. Depois vê na internet lá, que você tem vários versículos na internet, e a maioria deles está, voltai para mim, né? Voltai para mim e serei salvo. Entendeu? Agora, na tradução de hoje, as mais novas, está olhai para mim e serei salvo. Entendeu? Então são duas palavras diferentes que têm que ser observadas também nesses últimos dias, né? Nas Bíblias de hoje está os quais não nasceu do sangue, né? Então, os quais, ó, que não tem sentido. Porque a gente sabe que o Criador é um.
Ele apresenta como único pastor, ele apresenta como um para Israel, ele apresenta para Zacarias como pedra única, entendeu? Então nós cremos que o Criador é um. E na Bíblia de Jerusalém está certa, né? Ele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Entendeu? A vontade de Deus é essa: colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Essa é a vontade de Deus. A gente falando sobre o livro de João apresenta um apóstolo que a Bíblia não fala dele, mas fala duas vezes. Não fala dele, mas fala duas vezes. Diz que era o apóstolo mais humilde do Senhor Yehoshua. Um apóstolo que falava pouco, mas as duas vezes que ele falou foi 2 milagres. Foi 2 milagres. Estão ouvindo? Às vezes a pessoa não fala muito, mas ele ouve bem, entendeu? E quando ele fala com precisão nesses últimos dias. Porque não é o falar demais, entendeu? Como diz naquela outra pregação, né? Até papagaio fala, entendeu? Às vezes o falar demais a gente se compromete mais. Mas esse apóstolo, diz os estudos, que era o apóstolo quieto, era o apóstolo que falava menos, era o apóstolo que falava pouco. Mas duas vezes que ele falou foi 2 milagres. 2 milagres. Vocês querem mais do que isso? Não existe mais do que isso, entendeu? Quando se trata em milagre do Criador, não existe mais, entendeu? É tudo, entendeu? Então vamos ler aqui João 1,40. Vamos aproveitar hoje o livro de João para nós desacatar essa igreja sanguinária, né? Que teve que ir lá nos pergaminhos, pegar o livro de João verdadeiro e colocar dentro da Sagrada Escritura. Entendeu? Mas é isso que o Criador faz, o livro de João, o milagre dos últimos dias. Vamos ler lá. Quem é esse apóstolo? Quieto, mas quando falou foi o milagre. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Olha a palavra gloriosa. Depois do versículo 42, elevou a Yehoshua. Elevou-o a Yehoshua, quer dizer, ele pegou Pedro e levou ao Senhor Yehoshua. Isso não é o milagre? Ele ganhou Pedro para o Senhor Yehoshua. Ele acreditou no Senhor Yehoshua, ele pegou Pedro e levou Pedro até o Senhor Yehoshua. Olha que palavra maravilhosa. Elevou-o a Yehoshua e olhando Yehoshua para ele disse: tu és Simão, filho de Jonatas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Entendeu? Então você vê que ele ouviu do Senhor Yehoshua, ele creu no Senhor Yehoshua, ele foi até no seu irmão, pegou o seu irmão e falou: encontrei o Messias, vem. Pegou Pedro e levou Pedro até o Senhor Yehoshua. Então é isso que nós temos que fazer com as pessoas dos últimos dias. As pessoas que crê, nós temos que pegar as pessoas e levar as pessoas até o Senhor Yehoshua. Estão ouvindo? A nossa missão nos últimos dias é levar as pessoas até o Senhor Yehoshua. E esse mesmo André, segunda palavra que ele disse, a segunda vez que ele aparece, né, foi naquela multidão, quando o Senhor Yehoshua acabou a sua pregação, o povo estava com fome, os discípulos chegaram no Senhor Yehoshua e falou: despede a multidão, porque não temos dinheiro para comprar pão para todo mundo. Ele chega e diz: não despede a multidão. Lá fora tem um menino com 2 pão e 3 peixes.
Tem que ter fé. A palavra de fé dos homens dos últimos dias. Estão ouvindo? A fé que o Criador multiplica, a fé que o Criador faz, a fé que o Criador sustenta, a fé de amar o Criador sobre todas as coisas da terra, né? Você viu a palavra de André? Está em João 6, versículo 8. Vamos ler para a honra e glória do nosso Criador. Lê na Bíblia normal, a Bíblia que nós usamos no nosso dia a dia. 6, versículo 8. Vamos ler aqui. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Estão ouvindo? Enquanto os outros discípulos diziam: despede a multidão, vai muito dinheiro para comprar pão para esse povo inteiro, entendeu? Mas a sequência da leitura, você vai ver, o Senhor Yahushua disse: eis aí a solução. Manda entrar para dentro esse menino que está com 2 pão e 3 peixes, entendeu? Esse menino acho que ficou até contente, né? Que acho que não estava conseguindo vender, que o povo também é pobre, às vezes, que não tinha condição de comprar, né? O menino falou: agora, vendi agora os meus pão e meus peixes aqui, entendeu? Mas tudo isso serviu como um milagre naquele dia de sustentar aquele povo. Então a gente observando, a gente vê um discípulo que falava pouco, com certeza bastante humilde, mas quando falava com precisão. São só essas 2 vezes que André aparece nas escrituras no livro de João, e são 2 milagres, entendeu? O milagre de, às vezes, ele que não ganhou mais nenhuma alma, mas ele ganhou Pedro, ele levou Pedro até o Senhor Yahushua. E quem que foi Pedro? Pedro foi aquele discípulo que no dia de Pentecostes, só numa pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor Yahushua. 3.000 almas se renderam a esse Deus maravilhoso. E a outra pergunta também que surgiu, a resposta está no dia de Pentecostes, né? Irmão Nilson, como vai ser no céu se tem tantas línguas, né? Português, inglês, alemão, francês, e a gente são muitas línguas. Como que vai ser como que os salvos vão se comunicar no céu? No dia de Pentecostes também está ali a resposta. E quando Pedro tomou a palavra, cidadãos de todos os países, de todas as línguas, ouvia o apóstolo Pedro pregar em sua própria língua. Então esse é o milagre do reino dos céus. Quando o Espírito do Senhor chegou ali, quando o Criador, né? O Espírito, quando você fala Espírito, você fala Criador. Entendeu? Você vê que o Espírito, quando se trata do Criador, é escrito com letras maiúsculas. Eu não sei se o nosso português é um português fraco, entendeu? A ponto de ter o mesmo som, né? Espírito com letra maiúscula, o Criador, e Espírito com letra minúscula, que não é o Criador. Eu não entendo muito de línguas portuguesas, mas eu sei isso, né? Eu sei que a letra maiúscula para Espírito é o Criador. E eu sei também que o Criador é Espírito, né? Como o próprio Senhor Yahushua disse para a mulher lá na beira do poço, João mesmo, 4:22, né? O Criador é Espírito. E os verdadeiros adoradores da terra adoram em espírito, em verdade. Entendeu? Então a gente sabe que aquele espírito que desceu ali no dia de Pentecoste é o Criador. É o Criador. De acordo mesmo com João 1,
Ó, nós estamos aproveitando bastante hoje, pela misericórdia do Criador, o livro de João. Porque as coisas acontecem pelo Espírito do Criador, entendeu? Quando não é uma palavra comercializada, entendeu? Quando é a palavra que sai da boca de Deus, que sustenta a nossa vida, é um milagre do Criador nesses últimos dias. Olha, João 1,18. Quando o irmão Nilson fala que o Criador é invisível, entendeu? Não é o irmão Nilson que está inventando, não. Entendeu? Não é o irmão Nilson que está inventando, não. Os grandes homens de Deus testificam isso. Olha o que João disse aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. Estão ouvindo? Deus nunca foi visto por alguém. João 1,18. Pode ler aí na sua Bíblia, a sua Bíblia normal, a Bíblia que nós usamos no nosso dia a dia. Paulo, Colossenses 1,15, aponta para o Senhor Yahushua, e diz, ele é a imagem do Deus invisível. Precisa mais? Entendeu? Eu acho que o que for além disso é afrontar o Criador. O que for além disso é afrontar o Criador. Olha o que João disse aqui, 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Jamais, jamais um homem viu Deus. Entendeu? Mas Paulo aponta para o Senhor Yahushua e disse, ele é a imagem do Deus invisível. Fica com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento, sabendo que o Criador é bom e nesses últimos dias pode se manifestar a você e ensinar mais da sua palavra. É só você crer, entregar e amar esse Deus sobre todas as coisas. Amém.